Olá pessoal, não perca no Hora Extra dessa semana. O professor Leandro Carnal profere palestra no TRT de Goiás e desafia as pessoas a saírem da zona de conforto ao falar de crise financeira. Nesta edição, saiba também como calcular o valor da hora extra. E confira ainda as principais alterações do litisconsórcio e da intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Esperamos você! Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Leandro Carnal faz palestra no TRT de Goiás e convida as pessoas a saírem da zona de conforto ao falar sobre crise financeira e de valores. Saiba como calcular o valor da hora extra. Você sabia que as horas extras, se prestadas habitualmente, integram o salário e seus reflexos? E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Kleber Salles fala sobre as alterações do litisconsórcio e a intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil, além dos impactos no processo do trabalho. Continue com a gente, o Hora Extra está só começando. A hora extra é o tempo de trabalho que o empregado realiza além de sua jornada diária. Você sabe calcular o valor da hora extra? Saiba como fazer essa conta. No Brasil, a legislação trabalhista estabelece que o expediente normal do trabalho, exceto em casos especiais, deve ser de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Todo o tempo de trabalho realizado pelo funcionário, além de sua jornada diária, é considerado hora extra. Mas como calcular o valor que deve ser pago sobre estas horas? Para chegar a este número, o trabalhador precisa saber antes o valor pago por sua hora trabalhada, ou seja, o salário hora. Para isso, basta dividir o salário mensal pelo número de horas trabalhadas por mês. Calculado o salário hora, é só acrescentar 50%. E aí temos a hora extra. Quem tem jornada, por exemplo, de 44 horas semanais, trabalha 220 horas por mês. Se recebe R$1.000, deverá dividir o salário por 220. O resultado será o valor pago pela hora trabalhada. Em seguida, é só acrescentar 50% e você terá o valor da hora extra. E quando as horas extras realizadas pelo profissional avançam madrugada adentro, entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, elas passam a ter valor diferenciado e sofrem acréscimo de 20% sobre o valor da hora extra diurna. O advogado Rafael Cortes esclarece algumas dúvidas sobre a realização de horas extras. Na legislação brasileira, na CLT, a jornada normal é de 8 horas, com a possibilidade de 2 horas extras normais e mais 2 horas extras extraordinárias, que seria, assim, num caso eventual, em circunstâncias muito específicas. Ou seja, a jornada de 8 horas, 2 horas extras fechando em 10 horas por dia. E existem algumas situações específicas, por exemplo, como na nova lei de motorista, que tem a possibilidade do motorista fazer até 4 horas extras. Tem também a possibilidade, em algumas categorias, por meio de convenção coletiva, ter a jornada de 12 por 36. Nesse caso, seriam as 8 horas normais e ele estaria fazendo, entre aspas, mais 4 horas que seriam anormais. Mas a regra geral, pela CLT, é que a jornada é de 8 horas e ele tem a possibilidade de fazer mais 2 horas extras. Segundo ele, é possível que a empresa sempre requisite horas extras do empregado, mas nesse caso, a possibilidade de realização de horas extras deve estar prevista no contrato de trabalho. Existe um acordo prévio, quando o empregado é admitido, que ele tem que ter a necessidade da ciência da realização dessas horas extras. Ou seja, quando ele é contratado, ele tem que ser avisado e tem que ser pactuado, tem que ser contratado a possibilidade de realização de horas extras, porque senão o contrato pode sofrer alguma alteração, o empregado é chamado para fazer
uma coisa que ele não foi contratado, ou seja, não foi contratado as horas extras. Então, é importante que isso esteja no contrato de trabalho, essa previsão no contrato de trabalho. Rafael Cortes alerta que as horas extras podem ser compensadas por dias de descanso, desde que isso também esteja previsto no contrato de trabalho. O contrato de trabalho tem que ter a previsão da compensação, porque se não tiver, ela não é válida. É importante ressaltar que, caso as horas extras se tornem habituais, elas passam a integrar o salário do empregado. E se prestadas em domingos e feriados, o adicional corresponderá a 100%. A atual crise financeira também atingiu o TRT de Goiás. Para fazer uma reflexão com magistrados e servidores sobre esse momento crítico em que vive o país, a Escola Judicial do Tribunal trouxe o professor Leandro Carnal. Ele ministrou uma palestra com o tema Olhando a Crise em Perspectiva. Quais os ganhos e perdas? Veja na reportagem. A crise econômica dos últimos anos atingiu praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Para o ano de 2016, o TRT de Goiás sofreu duros cortes no orçamento, com o cancelamento de 90% dos recursos para investimentos e 29% do orçamento de custeio. Para se adequar a esse ambiente crítico, o TRT foi obrigado a suspender os contratos de metade dos estagiários, de boa parte dos menores aprendizes, além de cancelamento da nomeação de novos servidores para preencher as vacâncias do órgão. Nesse contexto sociopolítico e econômico, que acaba provocando incertezas quanto ao futuro, a Escola Judicial do TRT de Goiás trouxe o renomado historiador e filósofo Leandro Carnal para levar magistrados e servidores a refletirem sobre a crise. A mensagem deixada pelo professor foi de otimismo quanto aos rumos da crise. Segundo ele, a crise é grande, mas nos obriga a sair da zona de conforto, que é a maior armadilha para o ser humano. A zona de conforto é aquilo que me agrada e que me impede de agir além. E por isso ela é confortável. Para sair da zona de conforto, é preciso estabelecer uma estratégia. A crise é o principal motor para desinstalar dessas zonas. Leandro Carnal também ressaltou a importância de se olhar essa crise em perspectiva. Ele citou como exemplo a crise financeira do final do governo Sarney, em que a inflação chegou a 84% ao mês, e a inflação que sua avó, uma imigrante alemã, havia sofrido na década de 20 na Alemanha. Essa maquininha de recalcular era uma metralhadora. As lojas pararam de aceitar cartões de crédito. E eu reclamei na época, jovem ainda, em plena pós-graduação, eu reclamei para minha avó, que é uma imigrante alemã. E eu disse, vó, essa inflação é a maior. E minha avó me deu perspectiva. Ela saiu da Alemanha em 23. A inflação era de 17.000% ao mês. O professor Leandro Carnal ponderou que os modelos de dominação tradicionais estão em crise e estão sendo contestados estruturalmente. E o que se vê, segundo ele, é o surgimento de uma nova hermenêutica, com a ascensão de um novo valor. Querem uma boa notícia? Eu sou da opinião, como externo ao Poder Judiciário, que há poucos anos o símbolo do Poder Judiciário na imprensa era o juiz Lalau. E hoje é o juiz Moro. Eu acho isso uma mudança estrutural. Uma mudança muito grande. Ponto para o Poder Judiciário. O professor, que já tem mais de 160 mil seguidores no Facebook, conversou com Hora Extra sobre as perspectivas diante da crise econômica e também falou de uma crise de valores generalizada, que, segundo ele, é uma novidade no Brasil. A crise afeta as pessoas, ninguém gosta de crise, mas a crise é um momento de racionalizar recursos e é também um momento de desenvolver habilidades. Em história, os grandes momentos de crise são os grandes momentos de criação. Os grandes momentos de embate, os grandes momentos de tragédias, de problemas econômicos, são os grandes momentos de criação. Talvez porque a natureza humana sem crise tende mais a se acomodar e a engordar, enquanto que a natureza humana com crise se sente desafiada, como se a humanidade fosse uma espécie de chantilly, batendo cresce. Então a gente não gosta de crise,
mas a crise parece gostar da gente. Como é possível lembrar, a crise econômica existe, mas ela não é a pior que nós já enfrentamos. Já enfrentamos crises muito piores. O que é novo é uma crise de valores generalizada e estrutural. Esta é uma novidade, inclusive uma novidade que afeta e traz à tona uma oportunidade de refazer a concepção ética brasileira. E no bloco de entrevistas, a apresentadora Márcia Bueno conversa com o juiz do trabalho Kleber Salles sobre as principais alterações do litisconsórcio e da intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil, além dos impactos no processo do trabalho. Não saia daí, o Hora Extra volta em instantes. A relação processual, em muitos casos, não se limita apenas ao autor, ao réu e ao juiz. O sistema processual traz a possibilidade de terceiros ingressarem na lide. Assim surgiu o Instituto da Intervenção de Terceiros, que sofreu modificações no novo Código de Processo Civil, que passa a vigorar a partir de 2016. Para falar sobre as principais alterações da intervenção de terceiros e os impactos no processo do trabalho e também sobre litisconsórcio, que trata das lides formadas por mais de uma pessoa no polo passivo ou ativo, nós conversamos hoje com o juiz do trabalho Kleber Salles, titular da Vara do Trabalho de Mineiros, Goiás. Dr. Kleber, muito obrigado pela sua presença aqui no Hora Extra e eu gostaria de saber qual a finalidade de o Código Processual Civil possibilitar a intervenção de terceiros no processo. Bom, inicialmente eu agradeço o convite para mais uma vez estar aqui no programa Hora Extra. É sempre uma honra poder compartilhar as ideias, as discussões a respeito dos temas que interessam ao processo e ao direito do trabalho. Em matéria de intervenção de terceiros, a gente tem uma espécie de vazio normativo na consolidação das leis do trabalho, de modo que o processo civil acaba sendo a fonte subsidiária de regramento dessa modalidade de atuação de partes no processo. Intervenção de terceiros nada mais é do que a inclusão no polo ativo ou no polo passivo do processo ou da ação a partir de provocação feita pelo próprio autor, em algumas circunstâncias, ou pelo réu, como ocorre, por exemplo, na denunciação da lide. A importância está exatamente no acertamento do polo ativo ou no acertamento do polo passivo, para que aquela sentença que for proferida na ação ajuizada alcance efetivamente aquelas partes que precisam, do ponto de vista subjetivo, suportar os efeitos da decisão judicial. Em palestra proferida na Escola Judicial do TRT do Espírito Santo, você falou sobre litisconsórcio. O litisconsórcio sofreu alguma alteração com o novo CPC? Qual a aplicação do litisconsórcio na Justiça do Trabalho? Bom, o litisconsórcio no processo trabalhista acaba sendo um instituto de altíssima utilização na medida em que a gente tem quase que constantemente no polo passivo várias pessoas sendo demandadas de forma conjunta. E o litisconsórcio é exatamente a possibilidade de termos no polo ativo, em alguns momentos, ou no polo passivo, mais de uma pessoa litigando a partir de um interesse comum. O novo Código de Processo Civil, a rigor, não altera substancialmente a política ou a sistemática do litisconsórcio, mas sofre sim alguns reflexos na medida em que a denunciação da lide e as demais intervenções de terceiros, sofrendo algumas modificações, acabam repercutindo na formação do litisconsórcio. Quando você tem, por exemplo, a figura da nomeação à autoria sendo deslocada para um outro momento processual, qual seja uma alegação da defesa de que o polo ativo não está, de que o polo passivo foi inadequadamente eleito, e nota-se ali a possibilidade do autor, pela sistemática do novo código, emendar a petição inicial, lançando no polo passivo um segundo réu, um terceiro réu que seja, nota-se bem a repercussão
da modificação da intervenção de terceiros na sistemática de litisconsórcios, mas efetivamente continua sendo algo fundamental para o processo de trabalho na medida em que é de grande ou utilizado em grande escala. O capítulo que regula a intervenção de terceiros sofreu sensível alteração no novo Código de Processo Civil. Uma delas foi a exclusão da oposição como modalidade de intervenção de terceiros. Que reflexos isso tem sobre o processo do trabalho? Muito bem. Estruturalmente, a intervenção de terceiros ela passa, de fato, por uma alteração considerável no novo Código, excluindo uma das figuras, qual seja a oposição. Então, paralelamente a isso, o Código traz expressamente para o conceito e para a dinâmica da intervenção de terceiros a assistência. Então, a assistência que, pela doutrina e pela jurisprudência, já era considerada intervenção de terceiros, mas que estava deslocada ou está deslocada no Código atual, figurando ali logo a partir do Instituto do Litisconsórcio, passa a integrar efetivamente o rol de espécies interventivas de terceiros. Enquanto isso, a oposição, que está catalogada no processo atual como uma modalidade interventiva de terceiro, passa a figurar como uma ação autônoma sujeita a um procedimento especial. No entanto, as causas que possibilitam a oposição na sistemática atual, ou seja, como intervenção de terceiros, continuam sendo as causas que legitimam ou vão legitimar o ajuizamento de uma ação de oposição sujeita a um procedimento especial previsto no Código de 2015, com vigência a partir de 2016. Então, naquilo que se aplica hoje ao processo do trabalho, enquanto oposição interventiva, vai se poder estar diante através de uma ação autônoma sujeita a procedimento especial a partir da vigência do novo Código. Na sistemática atual, nós não encontramos resistência, eu diria, doutrinária e jurisprudencial para a oposição no processo do trabalho, de modo que a ação autônoma, eu imagino, também venha de forma relativamente tranquila a ser aplicada, se preenchida alguma hipótese, por exemplo, quando você tiver em discussão um bem jurídico, um bem material entre empregado e empregador e um terceiro queira ou se apresente como efetivo titular daquele direito. Correto. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje conversando com o juiz do trabalho, Kleber Salles, sobre intervenção de terceiro no processo com o novo Código de Processo Civil. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o juiz do trabalho, Kleber Salles, para falar sobre a intervenção de terceiros no processo em face do novo Código de Processo Civil. Doutor Kleber, e a denunciação à lide, ela deixa de ser obrigatória? A rigor, a doutrina processual civil tem criticado o fato de o Código não ter efetivamente esclarecido isso. Mesmo no Código atual, constando como obrigatória a denunciação da lide no artigo 70, especialmente em relação a hipóteses de evicção, o Código Novo deixa de esclarecer. Então, ele suprime a expressão obrigatória, mas continua prevendo a hipótese da denunciação da lide, a primeira hipótese de denunciação da lide, no caso de evicção. Mas o fato é que esse mesmo Código de 2015 apresenta como possível discussão daquilo que seria objeto da denunciação da lide em ação autônoma quando essa denunciação não for apresentada e também quando ela for rejeitada. Então, veja, se o próprio Código traz a possibilidade de uma ação autônoma envolvendo o objeto da denunciação da lide não apresentada, tende-se a concluir que ela deixa de ser obrigatória mesmo na hipótese de evicção. Uma outra inovação trazida pelo novo Código de Processo Civil foi a introdução do amicus curiae, como modalidade de intervenção também de terceiros. Qual a diferença entre assistência e amicus curiae?
E de que forma pode ser utilizado no processo do trabalho? Veja, essa é uma das novidades. Então, na medida em que, paralelamente à exclusão da figura da oposição e da nomeação à autoria, o legislador trouxe tanto a figura do amicus curiae quanto o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica como figuras interventivas expressas. O amicus curiae já é de conhecimento da doutrina e da jurisprudência no ordenamento brasileiro, especialmente nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, durante as quais o Supremo Tribunal Federal pode chamar os nominados amigos da Corte para, de algum modo, contribuírem com a solução daquele processo dito objetivo. Quando isso vem como modalidade interventiva, o Código traz a possibilidade de, desde o juiz de primeiro grau até os tribunais superiores, se valerem da opinião, da contribuição jurídica ou técnica propriamente dita de algum terceiro, como amigo do juízo. Então, não necessariamente amigo da corte enquanto tribunais superiores, mas amigo do juízo. E isso vai possibilitar que, especialmente naquelas causas chamadas de pseudo-individuais, porque elas, apesar de serem individuais, elas trazem uma complexidade, um poder de repercussão que passa dos limites do interesse das próprias partes envolvidas, de um juiz do interior do Estado, por exemplo, se valer da opinião de um conselho de medicina, um conselho de contabilidade, de engenharia, ou qualquer que seja um órgão de classe que possa contribuir para a solução daquela demanda. E com relação ao incidente de desconsideração da personalidade, qual a sua opinião a respeito em relação ao novo Código de Processo Civil? Muito bem. Sendo mais uma das novidades no processo, no processo civil, eu diria que esse é o tema, ou que seja o tema mais polêmico em matéria de intervenção de terceiros. Primeiro, porque nós já temos na Justiça do Trabalho a adoção de um procedimento que não está espelhado até o momento em nenhuma norma, em nenhuma lei, exatamente porque existe um vazio legislativo inequívoco nessa matéria. Na medida em que o Código Novo estabelece o procedimento específico, surge a polêmica se aplica ou não ao processo do trabalho. E aí os argumentos básicos são mais ou menos os seguintes. Você tem pela inaplicabilidade a argumentação de que o novo instituto engessaria a execução trabalhista, que pode ser promovida de ofício, então seria incompatível, e você teria com isso a perda de efetividade da execução promovida perante a Justiça do Trabalho. Já favorável à aplicação do incidente, nós temos um vazio legislativo inequívoco e temos o regramento trazido na Lei Processual Civil nova, cujo artigo 15 do CPC, que entra em vigor no próximo ano, traz expressamente a aplicação quando existe o chamado vazio no processo do trabalho. Só para ilustrar, no âmbito do TRT da 18ª Região, foi realizada uma jornada sobre o novo CPC e aprovado o enunciado número 6, no sentido da não aplicabilidade do Instituto ao processo do trabalho. Particularmente tenho minhas reservas quanto a essa conclusão sob o ponto de vista jurídico, mas efetivamente não dá para negar que o novo Instituto, se comparado com o que a gente faz hoje, perde em eficácia e, portanto, minha impressão é de que não vai ser aplicado. Certo. Eu conversei com o juiz do trabalho, Kleber Salles, titular da Vara do Trabalho de Mineiros, Goiás, sobre a intervenção de terceiros no processo com o advento do novo Código de Processo Civil. Dr. Kleber, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e me mantenho à disposição para discutir os temas do nosso interesse. Eu que agradeço. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Facebook, no Twitter e agora na Rádio TRT Goiás. Nos vemos na próxima semana. Até lá!